Verso 1. Adore Govinda. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Mudhamate. Samprapte Sanihite Kale, Nahi Nahi Rakshati Dukrin Karane. Adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda. Ó tolo, regras de gramática jamais irão salvá-lo na hora de sua morte. Em relação à composição destes famosos versos, conta-se uma interessante história. É dito que, enquanto viajava acompanhado de alguns discípulos, o grande Acharya, ou mestre Shankara, passou por uma rua em Varanasi e se deparou com um erudito que, apesar de muito idoso, ainda ocupava seu tempo recitando regras gramaticais de sânscrito. Sentindo muita compaixão pelo erudito ancião, Shankara foi até ele e o aconselhou a não desperdiçar seu tempo com gramática nesta idade tão avançada, mas que voltasse somente para Deus em adoração e louvor. Nessa ocasião, Shankaracharya compôs este verso e os 11 seguintes, os quais se tornaram conhecidos como Dvadasha Manjarika Stotra. Um buquê de 12 versos flores. Neste seu verso introdutório, ele menciona por 3 vezes Bhaja Govindam. Adore Govinda. Mas quem é Govinda? Uma resposta imediata e simples seria: é um dos infinitos nomes de Deus. Mas por que o Acharya Shankara escolheu o nome Govinda e não algum outro nome divino? Como o verbo bhaja foi repetido 3 vezes, poderíamos ter também 3 sujeitos, como por exemplo, Bhaja Govindam, Bhaja Shiva, Bhaja Ganesha. Adore Govinda, adore Shiva, adore Ganesha. Ou seja, não é por acaso que Shankara enfatizou triplamente o nome Govinda, já que não existem contrassensos nas palavras dos verdadeiros mestres. Elas são sagradas, pois eles sempre respeitam a máxima Satyam Priyam Hitam. Falar somente a verdade, Satyam, de maneira agradável, Priyam, e com o propósito de beneficiar o ouvinte, Hitam. Portanto, é importante que se considere o significado da palavra Acharya. É claro que, num sentido mais amplo, Acharya é a denominação utilizada para um preceptor de uma determinada linhagem ou pensamento filosófico. Espera-se também que, para desempenhar sua importante função, todo Acharya seja altamente versado nas escrituras védicas. Além disso, a visão védica rejeita completamente a ideia faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Assim, um significado bem conhecido da palavra Acharya é aquele que ensina através do próprio exemplo, ou ainda aquele que pratica o que ensina. Seguindo essa lógica, se Shankaracharya pessoalmente não adorasse Govinda, ele não iria nos recomendar que o adorássemos. Entende-se com isso que a verdadeira identidade de Shankaracharya é Govinda Bhakta, um devoto puro de Govinda. Assim como muitos outros acharyas, Shankara não apenas aceitava a autoridade dos Vedas, mas apoiava todas as suas conclusões em seus textos sagrados. Mas que textos são estes? Qual a importância deles? Os Vedas são textos milenares que apresentam todo tipo de conhecimento material e espiritual. Na verdade, os Vedas são considerados a fonte original de qualquer conhecimento e sua origem está além deste mundo material, o qual é comparado a uma penitenciária cósmica que é criada e aniquilada sucessivamente. O conhecimento obtido por qualquer pessoa neste mundo está sempre sujeito aos 4 defeitos que ela mesma apresenta: a tendência de se iludir, a propensão a errar, a percepção defeituosa dos sentidos e a tendência a enganar. No entanto, sendo transmitido originalmente pelo próprio Govinda, a pessoa suprema, que é transcendental à influência material, considera-se que o conhecimento dos Vedas está isento dos defeitos mencionados.
O Senhor Brahma, um ser vivo extremamente poderoso que existia antes mesmo da criação material, foi escolhido para ser o receptor original deste conhecimento. Ele recebeu do Senhor os ingredientes necessários para a criação material e foi dotado de poder sobrenatural, sendo assim incumbido na criação do mundo material, que, por sua vez, tem como finalidade dar uma nova oportunidade de liberação às almas que insistem em fazer uso indevido de sua independência parcial. Depois de cumprir essa missão, Brahma transmitiu o conhecimento védico ao sábio Narada, que por sua vez o retransmitiu a seu discípulo Vyasadeva, que para preservá-lo registrou na forma escrita, dividindo-o em 4 partes: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda, além dos Puranas, Upanishads e os famosos épicos Ramayana e Mahabharata, qual está incluída a Bhagavad Gita. Se não, o principal, Govinda é um dos principais nomes de Krishna, que é reconhecido em todos os Vedas como Bhagavan, a pessoa suprema, a fonte de tudo, inclusive de todas as manifestações divinas como Brahma, Vishnu, Shiva e etc. Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Com essas palavras, Brahma diz que existem muitos devas ou deuses, como por exemplo Suryadeva, o deus do sol, Indradeva, o deus da chuva, Chandradeva, o deus da lua e etc. Eles também são chamados de Ishvaras, pois controlam os diferentes assuntos universais, mas Krishna é Ishvara Paramaha, ou Parameshvara, o controlador dos controladores, e ele possui uma forma Vigraha, que é Sat, eterna, Chit, plenamente consciente, e Ananda, totalmente bem-aventurada. Na realidade, existem incontáveis citações nos Vedas nas quais Krishna é louvado como Bhagavan. Isso é encontrado especialmente na Bhagavad Gita, a escritura que é considerada pelas diferentes escolas de pensamentos védicos como a essência dos Vedas. Para se ter ideia da importância dessa escritura sagrada, o próprio Shankara descreve os 700 versos da Bhagavad Gita como o epítome da essência de todo o ensinamento védico. Ponto de vista apoiado pelos principais acharyas, tais como Ramanuja, Madhva e Chaitanya. Partindo do princípio de que a Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, uma boa pergunta seria: qual é a essência da Bhagavad Gita? Embora pareça, essa não é uma pergunta tão difícil, pois na própria Gita encontramos essa resposta, já que ela repete insistentemente que a perfeição máxima é alcançada quando, através da devoção exclusiva, a alma saboreia o fruto maduro da vida espiritual na forma de Govinda Prema, amor puro por Deus. Ninguém deve confundir Govinda com um deus sectário, como afirmam pessoas mal informadas ou com insuficiente fundo de conhecimento. Ao contrário disso, não apenas os verdadeiros acharyas compreendem e concordam que Krishna Govinda é Bhagavan, a pessoa suprema, mas o próprio Brahma, o criador secundário do universo, inicia seu famoso tratado Brahma Samhita com as seguintes palavras: Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha. Em outras palavras, Brahma deixa claro que definitivamente o corpo de Krishna não é material. Ele menciona também que Krishna é Anandir Adir, ou seja, Krishna Govinda é Anandi, que significa que ele não tem origem. Ao contrário disso, ele é Adi, a origem de tudo, e é Sarva Karana Karanam, a causa, Karanam, de todas as causas, Sarva Karanam. Para enfatizar a supremacia da divindade de Govinda, Brahma finaliza cada verso do Brahma Samhita com as seguintes palavras: Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami. Eu adoro Aham Bhajami Govinda,
a pessoa original, Adipurusha. Voltando à pergunta anterior, qual seria a essência da Bhagavad Gita? É admirável que tanto Brahma, através de suas palavras Govindam Adipurusham Tam Aham Bhajami, quanto Shankara, ao dizer Bhaja Govindam, chegam ao mesmo veredito. A perfeição máxima é Govinda Prema, amor puro por Govinda. Mesmo que inconscientemente todos buscam prazer, pois isso é inerente à natureza da alma. Enquanto essa busca está dirigida para as coisas materiais, a pessoa oscila entre felicidade e aflição. Isso ocorre porque essa dita felicidade material, na realidade, se resume a duas coisas: conectar os sentidos com objetos prazerosos e esquivá-los dos objetos desagradáveis. Mas nem sempre se obtém sucesso nesses intentos, já que muitas coisas externas insistem em fugir do controle da pessoa, que então é forçada a se sujeitar à aflição e à frustração. É bom que se saiba que este mundo foi planejado de tal modo que mesmo a satisfação dos desejos materiais paradoxalmente conduzirá a pessoa à insatisfação interior. Partindo do princípio de que a alma corporificada está numa condição artificial, como um peixe fora d'água, seus anseios espirituais definitivamente não podem ser saciados por nenhuma classe de prazer material. Surge então a pergunta: isso significa que a tão desejada felicidade é possível neste mundo? Para responder essa importante pergunta, recorremos novamente à autoridade da Bhagavad Gita, em que Krishna explica a importância do controle da mente no processo de yoga. O yogi que realizou sua natureza espiritual e está fixo no Supremo apazigua sua mente, aquieta suas paixões e se livra das reações de suas atividades passadas. Então, ele alcança a mais elevada felicidade transcendental. Bhaja Govindam significa, portanto, tirar a mente das tolices materiais e fixá-la na adoração ao Supremo. Quando a mente está assim fixa, naturalmente os sentidos também se vinculam às atividades devocionais, tornando possível a experiência da felicidade espiritual, já que as atividades devocionais são compatíveis com a natureza espiritual da alma e atuam de modo a despertá-la do sono da ilusão em que ela se encontra. No sistema de Yoga Patanjali, esse estágio no qual o praticante cessa as atividades mundanas dos sentidos é conhecido tecnicamente como Pratyahara, um passo importante no caminho da autorrealização que tem como meta final o Samadhi. Portanto, Shankara propõe, no decorrer dos 12 versos dessa sua obra, que a opção mais inteligente e prática para se lograr êxito no controle dos sentidos é conectá-los a Govinda. Assim como uma centelha de um imenso fogo também possui calor e luz, mesmo que em proporções diminutas, a alma, como centelha divina da alma suprema, tem as mesmas características da divindade, Satchitananda. Eternidade, Sat, consciência, Chit e bem-aventurança, Ananda, plenas. Entretanto, à medida que uma centelha se afasta do fogo, ela acaba perdendo as suas qualidades originais de calor e luz, da mesma forma que ao se distanciar da alma suprema, a alma individual ganha um corpo temporário, perde sua consciência pura e experimenta diversos sofrimentos. Adorar Govinda significa utilizar os sentidos não mais na busca dos prazeres efêmeros e mundanos, mas utilizá-los de modo a se reconectar com Govinda e assim realizar a sua natureza espiritual de parte integrante de Deus. Isso se torna plenamente possível quando a alma corporificada compreende que, na verdade, todos os seus infinitos desejos se resumem basicamente a 3, Satchitananda. A
A conclusão é que somente quando se vincula os sentidos a Govinda é que se consegue viver sob a proteção divina da energia espiritual do Senhor. Esse método espiritual avançado é conhecido como Bhakti Yoga e é a fórmula para que possamos recuperar a original natureza eterna, plena de conhecimento e de bem-aventurança permanente. Está dito: Sevam Mukherjee Divadao. O primeiro sentido que deve ser ocupado na busca da realização espiritual da alma suprema é a língua, Jiva, ou o mais voraz e incontrolável. Em outras palavras, uma pessoa deve constantemente glorificar Govinda vibrando seus santos nomes. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya. Glórias a Govinda, que dá prazer às vacas e aos sentidos. Glórias a Gopala, que protege as vacas e os sentidos. Glórias a Shri Hari, aquele que dá prazer a Radharani. Isso certamente a purificará e, como resultado, ela gradualmente se familiarizará com a natureza absoluta e espiritual. Além disso, como a língua está sempre adicta a desfrutar de pratos saborosos, a pessoa deve cozinhar preparações saudáveis e requintadas e, antes de comê-las, oferecê-las a Govinda cantando Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Depois disso, ela deve saborear com muito respeito e devoção esse alimento que, uma vez santificado, se torna Govinda Prashada, um alimento espiritualizado. Assim sendo, a pessoa sentirá grande prazer espiritual e, ao mesmo tempo, deixará de ser vítima do descontrole da língua. A verdade absoluta pode ser percebida através de 3 aspectos: o aspecto impessoal, ou Brahman, a energia cósmica, o aspecto localizado, ou Paramatma, a superalma, e o aspecto pessoal, ou Bhagavan, a pessoa suprema. Uma comparação com o Sol e seus 3 aspectos nos ajudará a entender melhor isso. Surya é o nome do semideus que preside o Sol. O globo solar, por sua vez, permanece em seu local no espaço, mas seu brilho se espalha por todo o universo. Ou seja, os 3 aspectos do Sol são o Deus do Sol, o globo solar e o brilho do Sol. De forma similar, o Senhor Govinda, Bhagavan, permanece em sua morada, onde manifesta sua personalidade suprema, mas como a superalma, Paramatma, se expande em cada átomo de sua criação, sendo que, ao mesmo tempo, tudo repousa em sua energia Brahman. Se, mesmo espalhando seus raios, o deus Surya não perde sua personalidade e nem o planeta Sol deixa de existir no espaço, assim também Govinda, ao se expandir e penetrar todo o universo, não perde sua existência pessoal. Ou seja, como a pessoa suprema, ele permanece à distância, enquanto todas as suas manifestações, tanto neste mundo material quanto no mundo espiritual, repousam em sua energia impessoal, Brahman. A pessoa suprema, portanto, difunde suas diferentes energias e se mantém presente em toda parte por meio de sua representação pessoal. Embora Shankaracharya tenha enfatizado em seus ensinamentos o aspecto impessoal da verdade absoluta, ou o conceito de Brahman, ele jamais negou a forma Satitananda da pessoa suprema. Quando ele falava do Brahman como sendo impessoal, ele queria evitar que as pessoas mundanas tivessem uma concepção material de Bhagavan. Para entender melhor os ensinamentos de Shankara, é preciso que se analise o contexto histórico em que ele viveu e para quem seus ensinamentos se destinavam. Como foi mencionado, ele viveu na Índia há aproximadamente 2.500 anos. Embora como uma poderosa encarnação do Sr. Shiva, ele compreendesse muito bem todas as verdades espirituais, sua pregação estava direcionada para os seguidores de Buda, que, como se sabe, pregou o vazio absoluto, Nirvana, como a meta última.
Desse modo, era impossível que os seguidores de Buda compreendessem o aspecto pessoal de Deus e assimilassem a ideia de um mundo espiritual cheio de variedades espirituais. Por isso, Shankara afirmou: Brahma Satyam Jagam Mithya. A variedade material é falsa, mas a variedade espiritual é verdadeira. No Padma Purana, encontramos uma surpreendente afirmação feita pelo Sr. Shiva à sua esposa Parvati. O Sr. Shiva informou a deusa Durga, a superintendente do mundo material: na era de Kali, eu assumo a forma de um Brahmana e explico os Vedas de modo ateísta através de falsas escrituras, de forma similar à filosofia budista. Neste verso, o Sr. Shiva admite que, por ordem superior, teve que pregar a filosofia Mayavadi, a filosofia de Maya ou ilusão, como uma nova edição da filosofia do vazio de Buda, que havia negado os Vedas. Apresentando uma filosofia semelhante à de Buda, mas ao mesmo tempo apoiando-se nas escrituras védicas, Shankara queria gradualmente incutir a compreensão sobre Govinda, ou a consciência de Krishna, entre seus seguidores que estavam sob a influência budista. Sua verdadeira mentalidade é revelada neste verso Adore Govinda. Pois ninguém pode se salvar simplesmente se entregando a malabarismos gramaticais ou especulações filosóficas sem fim. Mesmo no começo de seu comentário da Bhagavad Gita, conhecido como Gita Bhasya, Shankaracharya afirmou: Narayana Paro Vyaktat. A pessoa suprema, Narayana, está acima tanto da manifestação quanto da não manifestação da criação material. Shankara admite que, embora exista, o aspecto impessoal de Bhagavan é de natureza inferior. De fato, Shankara concorda que antes mesmo da criação, Bhagavan Shri Krishna existia como uma personalidade transcendental, sem a menor ligação com o corpo material temporário. Quando vem a este mundo, ele o faz em sua forma espiritual eterna. Como se afirma na Bhagavad Gita, somente uma pessoa tola e confundida por Maya julga erroneamente que o Sr. Krishna assume uma forma material quando desce a este mundo. Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a pessoa suprema Krishna, era impessoal e depois assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento escasso, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Eu nunca me manifesto aos tolos e não inteligentes. Para eles estou coberto por minha potência interna e, portanto, eles não sabem que sou não nascido e infalível. Bhagavad Gita 7, 24 a 25. A conclusão é que, ao apresentar o aspecto impessoal da verdade absoluta, Shankaracharya queria ensinar a tais homens carentes de inteligência que, na verdade, o Sr. Krishna não é um homem comum, como um corpo composto de elementos materiais. Seus tolos, adorem Govinda, não percam seu valioso tempo. Sendo absoluto, Deus está nos elementos materiais e, num sentido, não é diferente deles. Mas, mesmo que o filósofo monista defenda a ideia de que tudo é Deus, quando vai ao templo, ele se contradiz ao negar a forma do Senhor. Se, segundo sua teoria, tudo é Deus, então por que a deidade não seria Deus? Na realidade, sua concepção de Deus é confusa. Por outro lado, o devoto, cuja visão está untada com o bálsamo do amor a Deus, logo que contempla o Senhor no altar, fica repleto de amor, pois entende sua natureza absoluta e não vê nenhuma diferença entre ele e sua forma no templo. Além disso, como se afirma na Gita, uma pessoa consciente de Krishna, mesmo que se ocupe na adoração às deidades no templo, é um yogi perfeito, pois também é capaz de ver Krishna situado no coração de todos como a super-alma onipresente. O yogi que sabe que eu e a super-alma dentro de todas as criaturas somos um, me adora e permanece sempre em mim em todas as circunstâncias.
Bhagavad Gita 6:31. O Senhor é eternamente transcendental e nunca se afeta por estar presente nos corações das almas corporificadas. A alma individual também se situa individualmente num coração específico, mas não está presente em todos os corações. Aí está a grande diferença entre o Senhor Paramatma e a alma individual Jivatma. Um neófito no processo de yoga se confunde e não consegue compreender simultaneamente a igualdade e a diferença entre o Senhor e a entidade viva individual. Ou seja, qualitativamente falando, tanto a Jivatma quanto o Paramatma são iguais, ou Satchitananda. Mas, quantitativamente falando, são diferentes, já que somente o Paramatma está presente em todo o átomo. O princípio básico da consciência de Krishna é Vasudeva Sarvam. Krishna é tudo. Nada pode existir sem Krishna. No entanto, embora através de sua onipresença Krishna esteja em tudo, ele se mantém pessoalmente à parte de tudo. Em minha forma imanifesta, eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Bhagavad Gita 9:4. Diz o ditado: os tolos se precipitam onde os anjos temem pisar. Enquanto Shankaracharya, a poderosa encarnação do Senhor Shiva, reverencia e adora Govinda, seus seguidores, mesmo hoje em dia, agem tolamente quando distorcem o significado da Bhagavad Gita e injetam conceitos materialistas no pobre coração dos leitores inocentes. Adore Govinda! Esse é o ensinamento máximo de Shankara, o grande acadêmico védico que fez com que o budismo desaparecesse na Índia e buscasse abrigo em terras vizinhas.